Então, gente, a gente já conversou bastante, né? Mas o Daniel se disponibilizou vir até aqui. Ele mora em Içara, né, Rosa? Para ter esse momento com a gente. Hoje é o único dia de folga dele e ele veio aqui. Então, eu quero agradecer em nome da turma, em nome da escola. Vai ser de muita importância essa contribuição do trabalho final deles. Muito obrigada. A Rosa também, que está sempre aí nos ajudando, indicando pessoas, dando telefone, conseguiu também que o Daniel viesse até aqui. Gratidão, tá, Rosa? Daniel foi bem assim, gente. Eu só falei que tinha vindo aqui, feito essas rodas com vocês e dessa motivação de você estar indo atrás da história. E ele assim, eu vou. Eu não convidei ele, disse, eu vou. Tá? Assim, bem espontâneo ele tá aqui, tá? Bom dia, turma. Bom dia. Sou Daniel, sou filho da terra. Estou aqui vestindo a camisa de Bituba Futebol Clube. Meu primo Igor está lá atrás, foi aluno deste colégio. Minha mãe foi aluna deste colégio. Então é a primeira vez que eu estou aqui no papel de... Vou apresentar para vocês, vou lecionar um pouco. Fui professor 10 anos de História, faz 5 anos que não leciono mais. Numa linha do tempo, vou traçar aqui, hoje, tem um quadro de giz, mas vocês vão ter que pensar numa linha do tempo em 2007, em 14 de dezembro de 2007. Eu apresentei meu TCC, trabalho de conclusão de curso. É o trabalho final, onde você é aprovado, ou postergado, reprovado, no final da faculdade. Eu fui aprovado com nota 9. A minha co-orientadora, existe um orientador que te orienta, e a co-orientadora. A co-orientadora foi a minha mãe, Escola Biomestre Ambiental. A gente vai ver História, Ambiente e Turismo. Foi o primeiro TCC da Unesp, da Universidade de Extremo Sul Catarinense de Criciúma, a usar História, Ambiente e Turismo no título, mostrando a história ambiental, a importância da história ambiental. Da caça à preservação da baleia franca, em Bituba e Garopaba. Valorizem o que é de vocês, o que é daqui, a cultura regional, a música regional de vocês, a história regional de vocês. De fora, não vai ter o mesmo carinho e o mesmo apreço. Então eu vim lá na minha raiz para fazer o TCC. Eu ia fazer sobre a ZPE, ali no trevo da Ferju, ali, que é o maior sítio arqueológico, né, que eles iam fazer uma construção que está embargada há décadas e não vai sair nada dali, que é um grande sambaqui. Então, aí com a demissão do professor que ia ser meu orientador, eu troquei de tema, troquei de professor, troquei de orientador, e saiu o meu TCC. Depois do TCC saiu um livro infantil, onde sobre o Bartolomeu, estudante de história, né? O nome já Bartolomeu já remete a um navegador. Então tem todo esse lance, então aqui mostra a nossa terra também. Mostra o Rincão, onde eu trabalho, o Barão Rincão. Aí mostra até em Bituba, mostra o porto, para quem... Essas visitantes ilustres aqui, nosso porto. Então saiu esse livro também. O projeto Baleia Franca, em Itapirubá, quem puder visitar lá a sede, que agora é o Instituto Austrália, que me ajudou muito a fazer esse TCC. O Fernando Bittencourt está há 30 anos, eu acho, morando em Garopaba. Ele escreveu esse livro. Essa foi a pedra base do meu TCC. Quando vocês for lá no centro de Bituba, aqui na escola, deve ter uma pedra fundamental, a pedra base onde eles disseram lá, que é o Marco Zero. Esse aqui é o Marco Zero do meu TCC. Esse livro aqui foi aonde me inspirou a ter todas as citações para achar todos os livros que vocês vão ver. Então, fui orientado pelo Edilson Balodi, com orientação a Rosa Nadir. A banca examinadora foi o meu orientador, o João Zanelato, que estudou em História de Santa Catarina, e o Rodrigo Lavina, que ia ser o meu orientador, que ele era arqueólogo do IFAM.
Introdução. Os objetivos desse TCC. O geral é estudar as memórias de um ex-trabalhador da atividade e um ex-gestor do município. Então, vocês vão ver um ex-matador de baleia nesse TCC, que lançava o arpão de bomba e lança, que era chamado, nem era um mecânico, era a mão, e um ex-prefeito da cidade. Eu queria ver a visão, o que divergia entre um e outro. Um lá, na labuta, e um administrando a cidade. E os específicos, porque era entrevistar o ex-trabalhador, o morador ativo e o ex-gestor municipal, habitantes do município, e procurar entender as suas memórias. Todos já falecidos, tudo em memória, agora, nessa apresentação 15 anos depois. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica, abordagem qualitativa, entrevistas orais em Garopaba e compromisso ético e comprometimento. Aí, Garopaba, por que não em Bituba? Os que moravam em Bituba, um com Alzheimer, falecido, morando em Itapirubá, não querendo mais falar que foi um erro na vida deles ter matado esses bichos, e só os dois que eu consegui em Garopaba que se dispuseram a falar com um gravador ligado. O historiador deve colocar-se no lugar do personagem histórico, deve sentir as suas dificuldades, deve pensar como se fosse essa pessoa. Sem essa arte, não é apenas impossível interpretar os próprios documentos dos quais a reconstrução depende. Nós podemos até dizer que isso é parte da história. Quando vocês veem esses nomes e datas, são dos livros que eu tirei. Alguns historiadores, alguns professores dizem que a gente tem que ter um afastamento do nosso objeto de pesquisa. Eu encontrei nessa fala, se tu não sentir o que ele sente, a entrevista ela vai ficar fria, ela não vai chegar no objetivo. Então eu pude caminhar com os meus entrevistados, enquanto um ouvia, imagina o senhor bem velhinho, de Discman, tocava um disquinho, ia caminhar todo dia de manhã. Eu pude caminhar com eles, sentar na mesa, tomar um café com eles. Isso vai deixando eles mais solícitos para falar o que tu quer ouvir, o que tu realmente quer ouvir. A visão da caça das baleias ao longo da história. Então vamos lá. Desde a pré-história, a relação de sobrevivência da raça humana com os seres marinhos. Então nós sabemos que na parte da cadeia animal nós somos... Na biosfera a gente é animais carnívoros, a gente come animais. Isso aqui é um desenho rupestre na Noruega, onde representa uma baleeira, uma embarcação, matando uma baleia. Lá nas pedras já, mostrando que a gente come esse animal faz milhares de anos. Nos Açores, arquipélago dos Açores, despontou como uma grande escola de caçadores de baleia. A perseguição do peixe real, chamado pela coroa portuguesa na época, realizada com pequenas embarcações chamadas gasolinas, desprovidas de qualquer aparato de salvamento. Era do pelo. Era remo, barquinho, e não tinha, se virasse, como relatos de baleias que batiam suas caudas e nada dentro, caiu, quem não sabia nadar, já virava parte do oceano e morreu, não voltava mais. Lanças de aproximadamente 20 quilos cada eram arremessadas contra a espessa camada de gordura das baleias, amarradas na proa da embarcação. Aí vocês vão ver também vários filmes e livros que vocês faz parte da nossa cultura pop que a gente não lembra. Tem um filme chamado Moby Dick, que veio do livro Moby Dick, o maior clássico que tem, onde o navegador ele persegue uma baleia, que ele diz que tem uma ligação forte com ela. Claro, não é uma baleia franca, é outra espécie, uma cachalote, onde parece que eles têm uma simbiose, um precisa do outro, tipo o Batman e o Coringa para sobreviver. Esse aqui é um livro. Aí depois tem
aqui da América do Sul, do sul da América do Sul, que aí vocês sabem, né, tem a baleia franca que vem do sul, mas tem as jubartes, então tem várias baleias que, como aves, elas fazem o sistema migratório. Então elas precisam sair e se movimentar. Então, segundo Mendonça, o ruído final, conhecido por uivo, não é mais do que um triste lamento ao expirar. O uivo é a pois ele substituirá a dinamite por bateria de carro, bateria de caminhão, com 2 fios, um ligado e outro solto. Eles jogavam a lança e ligavam outro fio. Bum! Explodia na baleia. Isso aqui é uma imagem do banner do Farol Shopping. Lembrando vocês, nós estamos no ano de 2007. A gente tem que lembrar que a gente está lá, né, no mesmo tempo, lá em 2007. Isso aí tinha essa imagem lá. Então, lá da Noruega, a gente veio para os Açores, chegamos no Brasil. A caça no Brasil Colônia começou na Bahia, no sul de Santa Catarina, há 400 anos. A extração do óleo da baleia. Para que matar a baleia? Agora que vem a resposta. Iluminar as vias públicas, curtir o couro, fabricação de espartilho e outros pequenos materiais de uso doméstico. Iluminar vias públicas. Acender no poste, como se fosse um lampião. Os postes eram todos iluminados com o óleo da baleia franca. Então tu mata a baleia, tu derrete o toucinho, a gordura dela, para fazer um óleo que queimava. Para curtir o couro, para fazer cinto, para fazer bota, o couro ficar maleável, usava isso. O óleo se compara ao ouro e à prata, levado em quantidade para a Europa, com o açúcar, o algodão, o jacarandá e o tão explorado para o Brasil. Então, nos livros de história, se fala da era, né, as eras de extração no Brasil. Eduardo Bueno, nesse livro, conta 500 anos de história. Todo mundo que faz faculdade de história, se algum de vocês decidir, isso aqui é um grande apanhado do nosso, desde a Pangeia, onde ficava o Brasil na Pangeia, até os últimos presidentes eleitos. E aí a gente esquece de falar que a era da cana-de-açúcar, a era do ouro e a era da baleia ninguém fala. A era que enriqueceu a coroa portuguesa ninguém fala do ciclo. Está aqui, nós temos que falar desse ciclo. Até 10 animais eram mortos com mais de 6 arpões cada um. Aqui é um espartilho, imagem da época. Feito então, olha só que legal, né? Da beleza feminina, feito com a matança da baleia. Detalhe do vestuário feminino, feito com fibras retiradas das barbatanas desse cetáceo, espécie Mysticetes, que é a baleia que não tem dente, chamada Mysticetes. Aí tem a cachalote, que são as Odontocetes, tem os dentões, né? Então essas baleias não comem ninguém. Por isso que ela é chamada de baleia tança. Ela não come ninguém, ela não tem como, ela filtra o crio. A pesca da baleia teve a colônia seus dias de grandeza. As armações da Bahia, Niterói, Santos e 6 em Santa Catarina. Imbituba é a capital nacional, berçário natural da baleia franca. Por isso que tantas se instalaram aqui. Piedade, na entrada setentrional da ilha de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, na época, 1746. Lagoinha, na costa oriental da ilha, 1772. Itapocoróia, 1777 ou 78. Garopaba, 1795. Embituba, 1796. Ilha da Graça, na entrada de São Francisco. Sim, tá ali, ó. Grafia do autor, Caio Prado Júnior, historiador renomado no Brasil também. Ele escreveu Embituba no livro, então eu escrevi exatamente como está no livro dele. Uma grafia que ele escreveu Embituba e não Imbituba. No litoral catarinense, após a fundação da Laguna, que foi capital do Brasil já, né? Na época em que o nosso comandante, nosso
o Estado-Maior estava aqui, ele assinou um documento, então durante 24 horas Laguna foi a capital do Brasil. Devem ter se fixado em seu território os primeiros habitantes atraídos pela caça, mas a fundação de Armação de Santana não foi a principal fonte de alimento e trabalho dos açorianos. Estes, como lá no arquipélago, eram agricultores. Está aqui a raiz do nosso povo de Imitu. Nós somos agricultores, coletores. Aí a gente foi para o arquipélago. Aí teve que aprender a fazer o quê? Construir barco e viver do mar. Porque se tu vive numa ilhinha, não tem terra como tinha lá na Europa, em Portugal. Aí quando a gente chega, nossos antepassados chegam aqui de novo, olha a quantidade de terra que tem. Só que tinha que caçar baleia por causa da coroa real. Aquela frase, né? Ocupar para conquistar. Então muitos dos nossos sobrenomes foram mandados para os Açores de novo. Vai lá. Se tem português lá, é território português. Ocupar para conquistar. Então, muitos de vocês que têm alguns sobrenomes, eu e a mãe, a gente já está há algum tempo estudando sobre isso. Aqui no cemitério, eu tenho 8 gerações da minha família que viveram na terra, agricultores. Está aqui a origem de Portugal, dos Açores, Laguna, Colônia Santana vieram para cá. Essa é uma grande leva. Todo mundo, a gente vê, todo mundo falando, né? Os imigrantes italianos, os imigrantes alemães que construíram o sul do Brasil. Essa parte específica não, somos nós, portugueses. A nossa tradição portuguesa, aqui. Então aqui é um mapa relatando tudo que eu falei para vocês. Aquela parte ali, Santa Catarina. Segundo Caruso, a primeira descrição da pesca da baleia é de 1603. Porém, só começou em Santa Catarina em 1746. Portanto, antes da chegada dos açorianos. A camada gordurosa dos cetáceos, vulgarmente conhecida como toucinho, olha só, né? A gente come um bolinho, aí eles apelidam. Eles apelidam pelos trabalhadores das armações. Quando a gente fala armações, é a construção armada para derreter o óleo da baleia. A borra do óleo das baleias garantiu solidez e impermeabilidade muito grande. Alguns exemplos de construções centenárias vistos no litoral catarinense. Muitas vezes a gente passa por algum lugar, olha alguma coisa e não dá valor, né? A gente não sabe a história que aquilo tem, que aquele objeto, que aquela construção. Então olha só. Vocês conhecem a primeira foto ali? Esse primeiro lugar ali? Da praça lá de Garopaba, se não me engano. Aquela casa de janela vermelha, que hoje é um restaurante, não deveria ser um patrimônio da cidade. Essa casa, aquela rampa, esse muro, tudo feito com a borra, o rejeito da extração do óleo da baleia. Não existia cimento naquela época. Isso aí está construído desde essa época e não destrói. Bem melhor que qualquer cimento hoje em dia, né? Olha ali. O cais, a casa de paredes. E aqui, o farol de Santa Marta. Muita gente vai lá tirar foto. Ah, que legal, olha só o farol de Santa Marta, verão. É o maior farol do mundo em funcionamento, construído com a borra da baleia franca. Maior do mundo em funcionamento. É nosso, está aqui, está ali, em funcionamento. Tem outros que eram maiores, mas não estão mais em funcionamento. Personagens importantes. Os contratos reais foram feitos por Tomé Gomes Moreira, Francisco Pérez de Souza e Associados, João de Coito Pereira. Aí já começa a vir o sobrenome da galera aí, ó. Já começa a aparecer. Os Couto, José de Couto e João Carneiro da Silva, com renovação de Francisco. Inácio Pedro Quintela e companhia, com apoio de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, personagem histórico, né, do Brasil.
A armação de Imbituba foi a quarta do Brasil, fundada em 1796 por Pedro Quintela e João Ferreira. Capítulo 3. Caracterização dos municípios e a origem de seus sujeitos de formação de pesquisa. Imbituba vem do Tupi-Guarani, Imbé, plantas de folhas largas, mais o sufixo tuba, ou tuba, abundância. Colonização, século XVIII, colonos açorianos e escravos africanos. Muito importante falar isso, porque aqui, nessa tela de Jean-Baptiste Debré, mostra a casa dos senhores e aqui a casa dos escravos. Se vocês estiverem lá na igreja histórica, subindo a escada, vocês vão ver ali a casa do senhor, que é sempre o lugar mais alto, para quê? Para vigiar e punir os escravos. Era dado o cérebro da baleia para os escravos negros africanos vindos para cá, porque eles achavam que ia fazer eles ficar mais inteligentes. Olha a ligação que eles faziam. Então, está aqui. Tinha escravos nas armações baleiras, sim. Tinha gente trabalhando. Desenvolvimento político e o crescimento econômico. O senhor Henrique Lage. Não tem como falar de Imbituba sem falar desse nome. Henrique Lage. A primeira indústria cerâmica do estado e do porto para a exportação do carvão da região carbonífera e uma granja e um hotel e usina. Então, não existiria Imbituba, nós seríamos ainda parte do território de Laguna se não fosse Henrique Lage. Lembrando que Imbituba se emancipou, aí depois voltou, aí depois se emancipou de novo. Então olha a importância. Aí é esse livro aqui, ó. Tá vendo? Mano Martins? É. Não. Ele faleceu durante a pandemia. Manuel Martins, o radialista icônico da cidade, era da Band. A avó via toda manhã da Band. Vida inteira com o microfone na frente dele. Ele escreveu esse livro aqui. Vocês lembram que eu tinha falado que tinha o primeiro livro que eu não tinha acesso, mas que ele tinha? Esse é o livro do Manuel Martins. Esse é o livro do Manuel Martins. Esse livro, fórum, ali não há nada, era ainda naquela parte antiga, né? Aí agora já está lá, né? Eu acho que é na frente da Câmara ou do prédio da Prefeitura, eu não lembro. Tem capital, Imbituba, capital da baleia branca, e tem aí agora o símbolo da baleia com a baleinha pequena, assim, sim, que é o coração. Isso, que faz em forma de coração. Há 15 anos, um pouco, né? Ali no tempo, lá em 2007. A prefeitura ainda hoje é ali na rótula, perto do terminal de ônibus. Não, é mais. Então, tá. estamos em 2007. Então era tudo ali. Tudo era ali. O prédio público era ali. Né? Hoje em dia está uma grande edificação, né? Particular, mas era ali. Eu vou fazer uma fala que não tinha há 15 anos atrás. O maior e único museu sobre a caça da baleia da América Latina está fechado de novo. Só tem em Massachusetts, Estados Unidos, e em Imbituba. E abre e fecha, e abre e fecha. Aí eu trago turista, está fechado. Aí eu trago amigo para Imbituba, está fechado. Na minha visão de historiador e nativa é uma vergonha. Aquilo lá tem que estar aberto, aquilo lá é incrível aquele lugar. Então, restaurando de novo. Eles viram. Nós fomos Elas lá, viram. chegamos lá e estamos em reforma. Reforma de novo e de novo e de novo. Minha visão. Enquanto não for assinado pelo prefeito, que aquilo lá tem que ficar aberto, não importa a gestão do prefeito que esteja, aí a gente vai conseguir uma melhoria. Vamos lá, povo de Imbituba. Porque assim, troca, fecha, não é tão importante. Volta não, é importante. Não é importante. É importante, é a nossa história. Então, essa imagem mostra como era antes. Caiu tudo, reconstruíram. De 15 anos para cá já estava aberto, aí fechou, aí abriu, aí fechou e está fechado. Tem uma previsão de... Aqui é por dentro, aqui são as caldeiras, né? Onde realmente acontecia o
derretimento. Onde tirava. Garopaba, do Tupi-Guarani, Igá, Igara, Igaratá, barco, embarcação, canoa. Milpaba, Opaba, estância, paradeiro. Ah, então quer dizer que Garopaba não tem nada a ver com a nota de R$100, a garopa? Muita gente se engana. Tá aqui, ó, a enseada de embarcações. Por isso que as baleias gostam tanto da ribanceira, que é um lugar mais calmo, para elas cuidar dos filhotinhos. Na Carta de Turim, de 1523, também fala lugar abençoado. Apresenta na arquitetura sua paixão pela baleia viva no turismo. Então aqui, a farmácia, que eles já trocaram várias vezes aqui, a cauda está ali, mas eles trocaram várias vezes o desenho. A frente da normagem. Ali uma revendedora de gás, fazendo ali uma baleia escrito Franca. E aqui o senhor Fernando Bittencourt, que eu tentei entrar em contato com ele para estar hoje aqui, com a Karina Grock, do projeto Baleia Franca, para ela também estar aqui, com o meu orientador de balode para estar hoje aqui também, mas não consegui. Então, esse, vocês estão vendo a imagem, foi ele que me apresentou a tão esperada entrevista. As memórias vivas de Garopaba e Imbituba, instrumentos utilizados na caça, função do trabalhador na caça, tempo de captura, número de homens, a baleeira, o transporte da baleia até a armação, o corte, derretimento, comercialização, aproveitamento da caça, o destino e os restos da baleia, o animal dócil, sentimentos quanto à captura da baleia, compadecimento e tristeza, e o pensamento atual dos entrevistados. Lembrando que no Japão e na Noruega ainda se mata a baleia, que eles dizem que é a reconstrução da cultura, a perpetuação da cultura. Então no Japão, caiu a baleia ali, eles matam. Só que há centenas de anos não sobra nada. Nada. O osso, tudo vira ração para pet. Tudo é utilizado, não sobra nada. Para vocês terem uma ideia, no Japão, depois, o meu TCC foi citado nesse livro. Eu ganhei citação, a história da caça de baleias no Brasil, o peixe real, a iguaria japonesa, lançado no Brasil e na Inglaterra. E aí eu fui citado aqui nesse livro, no meu TCC. No Japão, eles tinham um barco de metal já, barco mesmo, embarcação, né, navio, que eles arpoavam a baleia, abriam uma escotilha, puxavam a baleia para dentro, já cortavam, já derretiam, já chegava na costa, prontinho já, tudo pronto. Osso triturado. Aqui o que a gente fazia? Quando tirava a gordura, chegava na carne e a carne já estava podre. Não tinha mais o que fazer com nada, era só o quê? Enterra. Então quando dá ressaca em um monte de praia aqui, a gente, apareceu o osso da baleia. Tem alguns agora lá na avenida em Garopaba. Osso da baleia. Pode passar. Osso de baleia. É? Sim. Tem alguns lá agora. Quando a onda quebra um pouco, eles tiraram, caíram em cima. Sim. É que um tempo atrás teve uma maré. Acabou, né? Ah, não, eles ali ficaram, eles não tiraram, mas tem uns grandões ali na avenida agora. Isso aqui é uma embarcaçãozinha que eu achei dentro da lagoa, aqui na lagoa atrás do posto Hangar. Talhada à mão. Para sustentar a família, comercializava suíno, banana, louça de barro, imagem sacra, vendia pipoca. Hoje, lá em 2007, Roberval é comerciante, possui uma peixaria no centro de Garopaba, representada na foto acima. Relatando entre os riscos que tudo que já fez foi por quê? Não gostava de passar fome, porque eu vou ter bastante tempo para descansar. Aonde? Depois que eu morrer. Então ele pegava um barquinho, saía reto em Garopaba, ao sul da ilha de Florianópolis, para comprar a imagem de santo. Ele pegava milho
para fazer pipoca nas festas sacras. Ele vendia louça de barro. Ele ia lá no... Como é que é aquela localidade de Garopaba ali, perto da Perine? Ele ia de carro de boi até lá para pegar onde eles construíam a louça de barro. Tudo isso para ganhar um dinheirinho. Porque antigamente não se mexia com dinheiro. Muitas vezes a gente sabe que o escambo era sempre a melhor moeda. E então ele foi um dos primeiros a virar um comerciante da família. Aí agora é o seguinte, eu vou ter que tirar aqui a fim só para vocês ouvirem a voz dele. Do falecido Roberval. Sim, eu era. Atenção. Aí muita gente pergunta, como é que eu faço tanta coisa? Depois de entrevistar esse cara e ele falar isso, por que tu faz tanta coisa? Eu vou ter bastante tempo para descansar. Quando eu morrer. Quando eu morrer, eu vou ter bastante tempo para descansar. E esse aqui é o ex-prefeito e vereador mais velho a assumir a cadeira de Garopaba, seu Adílio. Assim, paixão pela vida pública, segundo suas palavras emocionadas. O que eu posso dizer, tanto na minha vida particular como na minha vida pública, não foi vazia. Eu não fiz tudo o que eu queria, mas eu fiz tudo o que eu podia. Se hoje vocês veem aquela praça na frente da igreja, foi ele que mandou derrubar o barracão da baleia. Que aquilo não era história para se mostrar para turista. Foi ele, prefeito da cidade, que plantou as primeiras flores para florescer no lugar da morte a vida. Ele também é famoso porque ele fez a ponte para passar um lado só. Agora estou refazendo depois de muitos anos. Esse senhorzinho aqui, ele falou. Seu Adílio. Pensa esse senhorzinho, um Discman, 2007, Discman, aqui ó. Não, Daniel, vamos conversar. E sair, a gente andando ali pelo centro histórico, ele de Discman, e conversando comigo e ouvindo. Botava um CDzinho para tocar e andando. No DVD Projeto Baleia Franca tem algumas entrevistas também do seu Cedolino Matos, do José e do Manuel Rosa, do Alexandre Matos e do Manuel Rosa. Está lá no museu que eles colocavam play numa televisãozinha, então eu acabei trazendo, como eu falei anteriormente para vocês, nenhum mais queria falar sobre isso. Cedolino Matos, eu acho muito maravilhoso que as crianças todas se envolvendo, sempre protegendo aquilo que nós destruímos. A gente fazia aquilo por ignorância. A gente achava que ia durar para a vida toda. A conservação é muito boa. Não deve existir mais matança. Os países deveriam se conscientizar que destruindo não adianta nada e as crianças percebem isso. Que continue preservando essa coisa bonita que existe aí. Manuel Rosa, para nós ela tem mais rentabilidade viva do que morta. É uma nova cultura viva. Assim como a baleia ensina seu filhote a rota, nós devemos ensinar nossas crianças. Nós estamos na cultura da preservação da vida, que é mais importante do nosso planeta. Felizmente nós temos esse princípio de preservar a vida da baleia, que não fica só na vida da baleia, é de todos nós desse planeta. Nós não temos dois planetas, só temos esse. Então, aí tem esse livro aqui. Aí a história ambiental começa lá na década de 80. Então é a sustentabilidade verde que eles chamam, né?
aqui também. História ambiental do Brasil. Aí depois eu escrevo aqui também que vocês conhecem. Tá aqui o canhão arpão de ar. Imagina, um tiro. Na minha época, a gente pegava cano de PVC, um balão e pegava as bombas e pá! Imagina levar um tiro com um arpão isso aí. E essa aqui é uma baleeira. O que diferencia uma canoa de uma baleeira? A canoinha está aí, né? Já passou para vocês? O que diferencia a canoa da baleeira? A baleeira, como tu está puxando um animal de 25 toneladas, puxando ou sendo puxado, ela tem as bordas para que ela balance, então é mais larga, balance e não vire. Que é diferente de uma canoa, que a canoa é mais retinha, né? Então essa é a diferença de uma baleeira para uma canoa. Ecologia, história ambiental e a preservação da espécie. A contribuição da história ambiental para a preservação da baleia franca no sul de Santa Catarina. Segundo Diegues, final dos anos 60, foi um movimento ecologista preservacionista com base filosófica. Na ecologia profunda, propondo a criação de parques sem habitantes. Quando a gente fala em filosófica, é mais no campo imaterial, né? Filosofia. Modelo conservacionista na década de 70, conflitos na África, na Ásia, na América Latina, com as populações locais tradicionais que foram retiradas ou expulsas de seu espaço de vida. Nos anos 80, a biologia da conservação da biodiversidade, associando uma gestão de manejo de áreas naturais da ciência. Nos anos 80, a ecologia social, etnobiodiversidade, relação homem-natureza. Na aula de ciências, provavelmente vocês vão ver, né, que tem o triângulo da cadeia alimentar, que hoje em dia foi substituído por um círculo. O ser humano está no meio disso, a gente não é o topo. A gente tem que se sentir parte. A relação homem-natureza depende de vários fatores, sociais, econômicos, culturais, históricos, entre outros. O cristianismo, que é a base aqui da vida dos entrevistados. Homem distinto e superior em relação aos outros seres vivos que vivem na biosfera. O distanciamento da natureza. Eu sou o alfa. Artistas dos anos 80 e 90 refletem sobre a posição do ser humano. Então tem o tal de Roberto Carlos, que cantava, era para tocar a musiquinha. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos, nos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembradas num troféu em forma de arpão. A gente pode falar o que quiser do Bacana, mas ele sempre estava antenado no que estava acontecendo. Olha que letra triste. A gente está falando de 1981. Tá, vamos quebrar um pouco o gelo então. Senti que ficou pesada aqui a apresentação. Vamos falar de outra música, um pouquinho mais alegre. Quem já ouviu falar de Mamonas Assassinas? Totalmente beautiful. As baleias no oceano, nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. O homem é corno e cruel, mata a baleia que no chifre é fiel. Mamonas Assassinas. Olha só, vocês nem pararam para perceber que eles estavam falando sobre a caça da baleia. Na Bíblia falava da criação da terra e falava dos seres que a gente não pode comer. Falou da baleia, dos crustáceos. Está na Bíblia. Pinóquio, gente, Pinóquio, o Gepeto foi engolido por quem? Uma baleia. A baleia faz parte da nossa cultura. Os 25 anos que já são, né, se passaram mais 15, do projeto Baleia Franca, que hoje é Instituto
australis. O projeto, então, isso aqui foi uma homenagem que eu fiz para eles, porque né, o Truda, a Karina Grock, todos os etnobiólogos, eles me ajudaram muito, me deram muitos livros, imprimiram apostilas para mim de livros que eu não tinha mais como ter acesso. Então eles me deram muito material para poder ler. Então eles monitoram as baleias, eles têm educação ambiental, eles propõem auxiliar as autoridades nas medidas capazes e trabalhar sempre em cooperação. Eles são patrocinados pela Petrobras é combustível fóssil, é animal morto, mas eles são a contrapartida. Eles são a contrapartida do que a gente polui e consome. Esse instituto é a contrapartida, é a preservação daquilo que a gente deve manter preservado. E ainda se mantém a sede lá em Capira. Aqui tem um letreiro, uma placa informativa, lá na Praia Mole, em Florianópolis. Quer dizer, não deve ter mais, não é essa. Olha ali, ó, tá dando tchauzinho para vocês. Praia da Ribanceira é uma enseada, tem uma pedra, então é ótimo lugarzinho, cheio de duna para quê? Para te visualizar os filhotes da baleia. APA, a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. Foi um decreto federal de 14 de setembro de 2000, 156 mil hectares, 130 quilômetros do litoral catarinense, que preserva a proteção das águas, seres marinhos, rios, lagos, dunas, praias, com a fauna e flora. Então por isso que é importante a gente não manejar áreas de dunas, manter os mangues, os riachos, nascentes, porque tudo isso impacta na baleia. Mas como? Se elas não comem nada quando estão aqui, porque o crio fica lá no Polo Sul. Por que um riacho de água doce, que vem do mangue, por causa da duna, tem que ser preenchido, preservado, por causa da baleia? Porque faz parte do ecossistema. Se não tiver isso, elas vão um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. É assim que elas sabem que elas estão em Bituba. É por causa da duna, é por causa da água, do que passa ali na Praia do Dor, na Praia Vermelha, é ali. Tudo está ligado. Se não, a gente não preservar algumas áreas, e a APA da Baleia Franca faz isso, daqui a pouco elas vão ir parar em outro lugar. E aí a Ibituba não vai ser mais o destino dela. Essa é a APA da Baleia Franca. Do sul da ilha de Floripa até aqui, Balneário Rincão. Aqui é uma reunião da APA da Baleia Franca no Gaia. No Gaia, Garopaba. Não sei se é do Gaia. É no Gaia, né? Ou no Gaia É ou... no Gaia. Ou é lá no CCI. Senão ela vai fazer igual lá antigamente. Ela virar uma embarcação. Teve uns anos aí atrás, não faz muito tempo, que ali em Garopaba tinha aqueles passeios que... Motorizados. Agora proibiram tudo. Não pode. Mas era... Imagina um motor com mais 75 HP e uma baleia debaixo d'água ouvindo aquele... Tem relatos. Meus falecidos bisavós falavam: não, jogou o barco para cima e todo mundo caiu na água. Claro, gente. Tu imagina, eu venho aqui, eu não consigo pegar a baleia de 30 toneladas. Eles matavam o filhote. Para ela vir. Eles fazem. Ampliação dos estudos na área de história ambiental e competência dos historiadores. Na presente pesquisa, de 15 anos atrás, o ponto de vista histórico observou-se na extremidade norte da APA-BR. Então, lá no sul da ilha existem duas praias: Costão do Matadeiro e a Praia da Armação. E elas não faziam parte da Baleia Franca. Mas não, eu acho que historicamente, só pelo nome, deve aumentar. Até hoje não aumentaram. Foi feito documentos pela DET. Eu apresentei meu TCC, se eu não me engano, essa é a 14ª vez que eu estou apresentando ele.
Eu apresentei na UFSC, na sala de reuniões da UFSC, na APA da Bahia Franca, em um monte de lugar, para ver se eu conseguia aumentar a área de preservação, botar essas duas praias. Todas as localidades estudadas levaram o nome Armação, foram locais de caça, o barracão do derretimento da Bahia Franca. Compreende-se que seja indispensável a manutenção dessa área para uma melhor visão. Até hoje, não foi feito. E aqui, no final de todo o trabalho, tem as referências, os livros que foram usados. Bíblia, do Fernando Bittencourt, Charles Darwin, Viagem de Naturalista, aquele inglês Charles Darwin, a Evolução da Espécie, ele teve aqui com o navio Beagle, ele teve aqui no Brasil, ele viu baleia aqui quando cruzou a América do Sul e trocou de oceano. A professora Márcia Rosanel, que é daqui também, ela escreveu um livro, professora da Unisul, ela escreveu um livro mais econômico, né, geográfico e econômico, do Porto de Itu. Palazzo, que é do Instituto, Caio Prado Júnior, Prefeitura. Muito obrigado.